Imagina só, uma nação inteira prestes a entrar numa guerra civil. E o motivo não é um ataque inimigo, não. É uma gigantesca, uma enorme incompreensão entre irmãos. Hoje, a gente vai mergulhar numa história antiga para entender como a comunicação, ou melhor, a falta dela, quase levou um povo a se destruir. Pois é, a pergunta é essa. Parece até coisa de filme, né? Como que um gesto, que na verdade tinha uma boa intenção, pôde ser lido da pior forma possível? A gente vai investigar esses registros históricos para entender como heróis de guerra, da noite para o dia, viraram supostos traidores. Para a gente conseguir desvendar essa quase tragédia, nosso caminho vai seguir 6 momentos-chave. A gente vai desde a celebração da vitória até a beira da guerra e finalmente vai ver como tudo se resolveu de um jeito bem surpreendente. Então vamos lá. Nossa história começa num momento de pura alegria, de alívio. Depois de uma guerra longa, super difícil, a conquista da terra de Canaã finalmente tinha chegado ao fim. O clima era de paz total. Pensa bem, por quase 7 anos, os guerreiros das tribos de Ruben, Gad e da meia tribo de Manassés lutaram bem longe de casa. Eles tinham feito uma promessa, a de ajudar seus irmãos a conquistar as terras a oeste do Rio Jordão. E olha, eles cumpriram. A missão agora estava finalmente encerrada. A despedida foi cheia de honra. Josué não poupa elogios. Ele os abençoa e os manda de volta para casa com parte dos espólios da guerra. Gado, prata, ouro, bronze. O clima era de total união, de sucesso compartilhado. Nada, absolutamente nada, indicava o desastre que estava prestes a acontecer. E é aqui que a paz é quebrada, assim, de repente. No caminho de volta, voltando para casa, as tribos orientais fazem uma coisa que muda completamente o cenário. Do nada, eles erguem esse altar, um altar enorme que chamava muita atenção. Só que a intenção por trás disso não foi comunicada. Ninguém explicou nada. Para as outras tribos que estavam lá do outro lado do rio, a única coisa que elas viram foi essa construção gigante. Um fato super ambíguo que, bom, acendeu o estopim. A reação foi imediata e, assim, visceral. Assim que a notícia se espalhou, as outras 9 tribos e meia correram para se reunir em Siló, que era o centro religioso da nação. E a intenção ali não era conversar, não. Era ir para a guerra contra seus próprios irmãos. Para eles, aquele altar era um ato claro de rebelião. E aqui está o ponto central de toda a crise. De um lado, a intenção era nobre, criar um memorial, um símbolo para garantir que eles sempre fariam parte da nação. Do outro lado, a percepção foi a pior possível, traição. Eles acharam que era um novo altar para adorar outros deuses, algo que era terminantemente proibido. Um abismo de incompreensão separava os dois lados. Felizmente, no meio de tanta raiva, um pingo de sabedoria prevaleceu. Antes de marchar para a batalha, as tribos do Oeste decidiram fazer uma pausa e enviar uma delegação, uma comitiva de alto nível, para confrontar seus irmãos e, pelo menos, exigir uma explicação. A acusação, liderada pelo sacerdote Finéias, foi direta, pesadíssima. Eles não mediram as palavras. Na cabeça deles, construir um outro altar significava virar as costas para Deus. Era se rebelar abertamente contra a aliança que mantinha toda a nação unida. E para a gente entender essa reação tão extrema, a gente precisa lembrar do histórico deles. Eles já tinham sofrido demais no passado quando o pecado entrou no meio do povo. O medo não era só que as tribos orientais estivessem errando, mas que o castigo de Deus caísse sobre toda a nação, como já tinha acontecido antes. Era um trauma coletivo. E é aqui que a história tem a sua grande virada. Diante de uma acusação tão grave, com a ameaça de uma guerra civil batendo na porta, a resposta das tribos orientais foi surpreendente. Foi calma, foi racional. Eles negam na hora a acusação de rebelião. E então revelam o motivo real. Não foi um ato de orgulho, de arrogância, foi um ato de ansiedade. Eles não estavam se rebelando contra Deus. Eles estavam com medo de serem esquecidos pelo próprio povo. Olha só que forte isso. Aqui está o coração do problema. O Rio Jordão era uma barreira física e eles tinham pavor que, com o tempo, ele virasse também uma barreira espiritual. Eles construíram o altar para que os filhos deles nunca tivessem que ouvir essa frase terrível: vocês não têm parte com o Senhor. O medo era ouvir: vocês não pertencem mais a nós. Então, o ponto crucial é este. O altar não era para fazer sacrifícios. Ele era um testemunho.
Era uma cópia, um modelo, que serviria como um lembrete eterno de que, apesar da distância, eles eram um só povo, com um só Deus. Era um símbolo de inclusão, não de separação. Com a verdade finalmente revelada, a tensão toda se desfez tão rápido quanto surgiu. A explicação mudou absolutamente tudo. Esse processo todo é uma aula de resolução de conflitos. A etapa mais importante foi a número 3, a pausa. Em vez de agir no calor do momento, baseados numa suposição, eles pararam para dialogar. E uma resposta calma, honesta, desarmou completamente a fúria. A guerra foi evitada não pela força, mas pela palavra. A delegação, com o sacerdote Finéias à frente, aceitou a explicação. O alívio deve ter sido imenso. A guerra foi cancelada e, no lugar da batalha, eles louvaram a Deus por terem conseguido evitar um derramamento de sangue entre irmãos. A unidade da nação estava salva. Certo. Mas e aí? O que essa história, essa quase catástrofe, ensina pra gente? As lições são, assim, incrivelmente atuais. Essa história toda nos ensina, antes de mais nada, a importância de não tirar conclusões precipitadas. Mostra o poder de parar para perguntar, em vez de já partir para o ataque. Mostra que uma defesa humilde e sincera é muito mais eficaz do que revidar com agressividade. E, acima de tudo, prova que o diálogo direto é a ferramenta mais poderosa para vencer a desconfiança que nasce da suposição. E isso nos deixa com uma reflexão final. As ações que a gente vê no mundo raramente têm um significado único, né? O que para alguns é um símbolo de união, de testemunho, para outros pode parecer um ato de rebelião. A pergunta que fica é: como a gente pode aprender a diferenciar um do outro, buscando sempre o diálogo antes de declarar guerra?